E aí, pessoal, tudo certo aí com vocês? Tudo certo aqui comigo? Bem-vindos ao Bíblia Ponto Final, Adailton que vos fala. Bem, nessa jornada aqui, uma jornada bem complexa, porque no mundo existem muitas mentiras e só existe a verdade, como já fizemos nos outros vídeos, no mundo, o mundo, não é um lugar específico, não é o planeta Terra criado pelo Deus Criador de todas as coisas. Só existem duas coisas, as verdades de Deus e as mentiras do diabo. E eu falo para minha pequena sempre assim que Deus é muito bom comigo, né? Porque eu não sou merecedor de absolutamente nada, mas quando eu estudo as escrituras, ele fala claramente na minha mente assim, replica. E nós temos lá, eu pedi para que eu tivesse um grupo no WhatsApp com algumas pessoas, porque as palavras de Deus no contexto de hoje, elas não são muito aceitas, porque Deus foi muito ligado à prosperidade, a bens materiais, e tem pessoas que entendem que, eu não vou nem entrar na questão do mérito, tá certo? Nesse remanescente, a gente está falando bastante sobre os mandamentos de Deus, sobre a vontade de Deus para as pessoas, para o seu remanescente. E nesse grupo o nome dele é remanescente porque o Apocalipse fala, no Apocalipse 12:17, fala que o diabo, o dragão, irou-se contra a mulher, que é a igreja, e foi pelejar contra o remanescente, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Cristo. Então, falamos muito sobre os mandamentos e, e o remanescente é o último povo na terra que vai guardar os mandamentos de Deus. E não é guardar os mandamentos de Deus, porque os mandamentos basicamente não salvam ninguém. Os mandamentos, eles mostram a vontade de Deus. É aquilo que Deus quer que eu faça. Então, quando eu olho os mandamentos de Deus, eu vejo o meu pecado. Logo, se eu vejo o meu pecado, eu deixo o meu pecado para fazer a vontade de Deus que estão embutidas nos mandamentos dele. E é isso que o mundo se afastou. E é por isso que o dragão, o diabo, lá em 12:17 do Apocalipse, fala que o dragão irou-se contra o remanescente, os últimos que têm os mandamentos de Deus dentro de si. Não vão obedecer a autoridades, não vão obedecer a poder religioso, só vão obedecer ao critério de Deus. E Deus vai peneirar isso porque existem os seus escolhidos. E nós aqui no Bíblia, nós temos acho que é o quinto, né? É o quinto vídeo que vamos falar sobre as palavras de Cristo que você, que se diz um cristão, não acredita mais. Então, sabe, o mais interessante é que isso não toca o coração das pessoas, não toca a mente, não toca os corações das pessoas, porque as pessoas olham para mim. Eu tenho o meu jeito de falar, minha maneira de comunicar. Eu estava olhando agora lá em Marcos a descrição de João Batista. Beleza? Descrição de João Batista. É uma descrição de um cara vestido de pelo de camelo, comendo mel silvestre, gafanhoto, que morava no deserto e falava: arrependei-vos, porque logo vem o reino de Deus. E o reino de Deus veio, que é o Cordeiro, é Cristo. Então as pessoas olham para mim, para o meu jeito. E elas não aceitam. Eu falo que não aceita porque você que já assistiu Bíblia, ponto final, a mensagem ainda não fez efeito em você. Sabe por quê? Porque você não passou para outra pessoa, não falou para outra. Pô, assiste aquilo, é interessante, tal. Você não fez isso, mas eu também, cara, se você achar que é legal, passa. Se você achar que não é legal, não passa. Isso é um problema. O mais importante não é se você acredita ou você não acredita. O mais importante é você ser alertado. Eu fui fazer, peguei a Tamoios essa semana com a minha pequena e tá lá as placas de direcionamento, né? Existe a lei de trânsito e cada placa mostra lá, tem uma placa que tá 80, uma placa que tá 60, tem lugares, é um absurdo que o cara coloca a placa de trânsito a 40. A placa de trânsito, basicamente, ela não te multa, ela não te traz nada, mas ela te alerta, ó, aqui é 40, se você passar 50, pode haver um problema para você, e sempre tem, por conta das câmeras, tá certo? As câmeras registram tudo. Da mesma forma, nós aqui, os mandamentos de Deus, eles não me salvam, mas eles mostram onde eu estou errando, tá certo? E existe o Espírito Santo e os anjos olhando tudo que eu faço. Então, se eu desobedeço os mandamentos de Deus, logo, naquele grande dia, eu posso ser aquele grupo de pessoas, que é uma grande maioria, que vai falar assim: Senhor, mas no teu nome eu fiz uma par de coisa e no teu nome e tal, falar: afastai-vos de mim porque eu não te conheço. Eu fico eufórico quando eu falo da palavra de Deus, porque ela faz muito bem para mim, mexe muito com o meu consciente. Estava estudando hoje e vai continuar o texto da seguinte forma, o título: palavras que Cristo disse que você que se diz cristão, o cara do crachá, não acredita mais. Só que você olha para essa frase e você pensa, você julga ser uma frase dura. Então, se você acha que isso é uma frase dura, eu vou pedir para vocês
que vocês estudem Mateus 23, onde tem uma série de conceitos, onde Cristo, esse Cristo bonzinho que vocês pleiteiam, que é ensinado nas igrejas, ele começa a falar assim, Mateus 23, eu não vou ler, mas não é esse o estudo hoje. Ele fala assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ele começa a destrinchar. No final, raça de víboras, serpentes venenosas. Mateus 23. Se você tiver curiosidade, leia. E eu sei que isso não vai fazer, assim, Deus essa semana me falou que eu não tenho que tentar convencer vocês de nada, eu só tenho que alertar vocês. Da mesma forma que a placa de trânsito me alerta que ali tem uma câmera, eu posso ser multado, da mesma forma existe o Bíblia ponto final, é alertar vocês do caminho que vocês estão fazendo, que se vocês não se voltarem para a palavra de Deus, para a Bíblia, vocês vão ser penalizados ali na frente e não vai ter como. O mundo é tão cruel, o mundo jaz no maligno, o diabo é tão safado, que no que diz respeito à sinalização de trânsito, a placa de trânsito está 80, e o cara passa 120 e ele pode ainda entrar com um processo lá no Detran falando assim, mas diante de Deus não vai ter isso. Porque naquele dia você pode até pleitear o Senhor, mas Senhor, no teu nome eu fui até Aparecida andando, mas no teu nome eu guardei o domingo, mas no teu nome... Ele fala, afastai-vos de mim porque eu não vos conheço. Beleza? O preparo está agora. Hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração. Vamos nessa? Muito bem. Nós vamos estudar hoje Marcos, eu estava estudando aqui em casa, me chamou muita atenção. Marcos capítulo 12, onde Cristo está tendo uma conversa ali. Em Marcos capítulo 12, Cristo tem uma conversa com os saduceus. Os saduceus eram um povo que não acreditava na ressurreição, mas conheciam a Bíblia. Pega aí o link. A Bíblia vem falando lá em Isaías que o Cristo ia ter que padecer, Isaías 53, que ia ter que padecer várias coisas, depois ressuscitar. Mas os saduceus conheciam a Torá, e a Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. E Torá significa ensino ou ensinamentos. O cara estudou os ensinamentos de Deus e não acreditava na ressurreição. Bem, aí um dos escribas estava ouvindo essa conversa que Cristo estava tendo lá em Marcos 12, 18. E aí ele se aproxima de Cristo e faz a seguinte pergunta, e é onde que eu quero trazer para vocês a palavra, aquilo que Cristo disse que você, como um cristão, já não acredita mais. Parece pesado, cara, mas como eu já disse várias vezes para vocês, não sou eu que digo que sou cristão, eu tenho que ser reconhecido como tal. Senão você pode chegar lá, comprar o crachá, bater no peito como cristão, você pode se ferrar lá no dia, Senhor, mas eu no seu nome, mas eu não te conheço. Então, são palavras de Cristo, que ele falou que você que se diz cristão já não acredita mais. Você prefere acreditar em A, B, C, mas não na palavra de Cristo, não. Vou ler aqui para vocês palavras de Cristo, conversando com um dos escribas aqui. Olha para você ver que interessante. E eu vou destrinchar isso aqui porque Deus permite que eu faça isso, tá? Vamos lá. O subtítulo daqui da minha Bíblia, tá aqui, ó. Essa aqui, ó, Guerreira Véia, aí, ó. E tem cara que tem uma Bíblia toda bonitinha, né? Nossa, cara. Bíblia bonita e livro bonito é Bíblia e livro que nunca foi lido. Tem que ser surrado. Eu sou serralheiro. A minha trena, eu tenho que comprar uma trena a cada 3, 4 meses porque ela se destrói. Ela só se destrói porque eu uso. A Bíblia, ela só fica rasurada, escrita, grifada quando você usa. Caso contrário, Bíblia bonita na estante não quer dizer nada, tá certo? A Bíblia não é amuleto onde você abre o Salmos 91 e deixa aberto. Isso não é amuleto, cara. Isso é besteira. A Bíblia é para ser lida. Porque o Senhor Cristo fala em Mateus 22, 29, errais em não conhecer as Escrituras. Em João 5, 39, ele fala, examinais as Escrituras porque julgai ter nelas a vida eterna. Então você tem que manusear. Isso aqui é a palavra de Deus. Se você não manuseia, vou ler para vocês aqui. Aproximando-se dele um dos escribas que o tinham visto disputar e sabendo que lhes ensinava, que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe. Então, esse escriba ouviu a história, a conversa que Cristo teve com os saduceus a respeito da ressurreição. E aí ele ouve isso e sabendo que Cristo tinha respondido a respeito da ressurreição bem, ele pergunta, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Os mandamentos. Os mandamentos que foram abolidos. Sabe aqueles mandamentos que foram abolidos pela Igreja Romana? São esses os mandamentos. Vou ler para vocês aqui, interessantíssimo. O estudo é maravilhoso. Mas são palavras de Cristo que você que se diz cristão não acredita mais, beleza? Você prefere acreditar no Papa, no pastor, na Igreja Católica, na Igreja Adventista, na Igreja Deus é Amor, no pastor. Essa semana eu vi os pastores com harmonização facial.
eu fiquei pensando em João Batista. Eu fiquei pensando em Cristo andando pelas estradas empoeiradas de Jerusalém, de Judá. Pastor com harmonização facial. Eu já disse para vocês que a primeira função de um pastor é cuidar de ovelha, né? Sair lá do seu lugarzinho, vem aqui cuidar de mim, que eu sou ovelha, mas fica aqui, tá? Aproximando, vou de novo. Marcos 12, do 28 em diante. Aproximou-se dele um dos escribas que tinha ouvido disputar e sabendo que eles tinham respondido bem a questão do ressurreição com os saduceus, perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os grandes mandamentos? Mas aí, hoje, no mundo que a gente vive, fala que os mandamentos foram abolidos. Vamos ver? Primeiro que mandamento é um decreto, uma lei, tá certo? Mandamento é um decreto. Deixa eu ver se eu marquei aqui. Eu acho que eu devo ter marcado, porque eu sou meio doido. Eu não marquei, não. Mas mandamento é um decreto, é uma lei. Se eu tiver marcado, depois eu vou colocar para vocês, porque eu acredito que eu marquei. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Se eu perguntasse para você, você ia saber responder? Mas aqui Cristo responde. E Jesus respondendo lhe disse, Marcos 12, verso 29. O primeiro de todos os mandamentos é, 2 pontos. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. É uma resposta interessante, né? Porque Cristo está falando aqui, ó. Amarás, pois, a pergunta de um escriba. O que é o escriba? O cara que ouvia os doutores da lei e descrevia ali para passar para as outras pessoas. Ele escrevia, ele anotava. Escriba. Eu sou um escriba, eu gosto de escrever. Só que o escriba chegou num certo ponto que ele ouvia a história, mas ele escrevia, mas ele já colocava a sua opinião. Quando eu ponho minha opinião, quando o escriba põe uma opinião dele naquilo que ele está tendo que somente relatar, ele já não é mais um escriba. Ele acaba se tornando um doutor da lei. Porque ele não está só relatando aquilo que está ali. Ele acaba colocando coisas que ele acha. Da mesma forma, se eu tenho Bíblia ponto final e eu não ensino Bíblia para vocês, eu coloco algumas coisas do que eu acho e tal, eu já não me torno um evangelista, porque eu sou evangelista. Eu ensino Bíblia para as pessoas, mas eu não ensino para vocês me seguirem. Eu ensino vocês a irem na Bíblia. Essa é a grande diferença. Beleza? Aí Cristo responde. O menino pergunta qual é o primeiro e grande maior... Qual o primeiro de todos os mandamentos? Ele sabia porque ele era escriba. Ele já tinha escrito os mandamentos várias vezes. Cristo responde. O primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Ele já começa assim. E quem que é esse Israel aqui? Israel é o Israel espiritual. Mas eu vou deixar isso para depois. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as suas forças. Esse é o primeiro mandamento. Você viu aí que Cristo faz uma analogia? E eu destrinchei isso aqui, ó. Tá certo? Ele fala assim, ó. Eu vou abrir um parêntese aqui só pra gente entender. Para frisar, eu coloquei aqui, tá vendo que eu falei que eu coloquei? Para frisar, um mandamento é uma ordem expressa que deve ser cumprida com agravo de penalidade. Isso é um mandamento. Isso, até na nossa lei judicial, isso é um mandamento. E também um decreto, uma lei ou um estatuto que determina como que se deve funcionar algo ou um processo ou um modo de ser de uma sociedade. Seja um código civil, de trânsito, né? Isso é um mandamento, é uma lei. O que é um mandamento é uma lei. Beleza? Então, eu coloquei aqui entre aspas. Agora eu vou destrinchar aquilo que Cristo ele falou para o escriba. Eu espero que tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir. Eu oro a Deus, peço que realmente você possa se atentar a esse detalhe. Primeiro que Cristo fala, amarás, pois, o Senhor teu Deus. Cara, quem é meu Deus? Cristo está falando, amarás, pois, o Senhor teu Deus. Aí a pergunta que você tem que fazer, que eu tenho que fazer, quem é o meu Deus? Putz, abre um leque gigantesco, cara. Meu Deus, se você falar assim que o seu Deus pode ser o seu trabalho, porque você só foca nisso. Naquilo que você foca é o seu Deus. Seu Deus pode ser o dinheiro, você só foca nisso. A maior parte das pessoas que eu conheço, o Deus é a família. Já era. Se você coloca a sua família como seu Deus, Deus ficou em segundo. Quem é o seu Deus? A sua igreja. Ah, a igreja católica é o meu Deus. O Papa é o meu Deus. O meu pastor é o meu Deus. Quem que você coloca para seguir? A pergunta então é, quem é o seu Deus? Cristo está dizendo, amará, pois, o Senhor teu Deus. Ele está falando,
Que Deus? Quem é o seu Deus? Essa é a pergunta que eu vou deixar implícita para você, tá? Eu não posso dar a resposta para você, porque meu Deus é o Criador dos céus e da terra, aquele que está descrito no mandamento 4. Tá certo? O quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, pois em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou, abençoou, santificou e separou o dia de sábado. Esse é o meu Deus, o que criou os céus e a terra. Ponto final. Este é o meu Deus. Fora disso, não tem um outro Deus. Nem mulher, nem filho, nem família, nem emprego, nada. Nem amigo, nada. Esse é o meu Deus. Ponto final. Tu é corajoso? Tu é um homem para assumir essa posição diante dos céus? Esse é o meu Deus, o Criador dos céus e da terra, descrito no 4º mandamento. Ponto final. Quem é seu Deus? Eu tenho que saber essa resposta, pois somente a partir daí é que tudo faz sentido naquilo que eu digo que acredito. Você tem que definir qual que é o seu Deus. Quem que é seu Deus? Se você não sabe responder quem é seu Deus, você está na vala. Seu Deus pode ser qualquer coisa. Ficou aí? Então, a primeira coisa que Cristo faz aí. Segundo, de todo o teu coração, porque ele falou, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração. Depois de eu ter definido quem é meu Deus, eu devo amá-lo de todo o meu coração. Porque você tem que definir quem é seu Deus para você poder amá-lo de todo o coração. Você viu que amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Mas eu tenho que saber quem é meu Deus para amá-lo de todo o coração. De todo o coração. 3. Com toda a tua alma. A alma aqui é concernente ao seu caráter e ou à personalidade, já que a alma não é algo fora do corpo, e sim a própria pessoa. Então, o papado romano sempre coloca a imortalidade da alma, porque uma pessoa vai para o céu, outra vai para o inferno e outra fica no purgatório. Então, parece que depois que a pessoa morre, a pessoa fica no limbo ali, sabe? Minha mulher não gosta que eu faça isso, mas eu faço. De acordo com Eclesiastes 9:5, Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, porque a alma, o morto não sabe de nada, não tem conhecimento de nada. Se venderam para você que você vai conversar com seu tio, com a sua avó, esquece esse negócio. De acordo com isso, Bíblia, ó, o Bíblia, ponto final, fala de Bíblia. Não fala de credo, não fala de doutrina, fala de Bíblia. Então por que eu falo da Igreja Romana e das outras religiões? Porque as outras religiões falam de Deus, mas o Deus que eu conheço é conhecido através da Bíblia, somente da Bíblia, tá certo? Ponto final. Por isso que é Bíblia, ponto final. Então, de todo o teu coração, de toda a tua alma. A tua alma é você, cara. É quem você é. Só isso. Como é que seu caráter define Deus para as outras pessoas? Meu óculos está torto, eu vou arrumar isso aqui toda hora. Fica assim, ó. Aí a minha visão fica embaçada. De todo o teu entendimento. Aí lascou, né, cara? Ah, não é para falar lascou. Ai, porque... Ai, o Adailton falou lascou. Ah, essa palavra é tão forte. Ah, cara, para, meu. Tá parecendo o cara que é negro, não quer ser chamado de negro, tem que ser chamado de preto. Tá parecendo o cara que é homem, mas ele quer ser chamado de mulher. Para com esse negócio, cara. Lascou. De todo o teu entendimento. Ó, mente. E o diabo fala na nossa mente. E Cristo fala na nossa mente. De todo o seu entendimento. O que você entende por Deus? Vou deixar umas enquetes. Você tem que pensar, cara. Tá na hora de você pensar. Tá na hora de você pensar. Então a alma é concernente ao que você é, ao seu caráter, à sua personalidade, de todo o seu entendimento. Quem é que você define como Deus? E como que você defende esse Deus diante dos seus amigos, das pessoas que você está diante do trabalho, diante da sociedade? Como que você define esse Deus? E de todo o teu entendimento. Com todas as tuas forças. Este amor a esse Deus que você professa acreditar tem de ser defendido com unhas e dentes, não permitindo que ninguém possa vir desfazer a sua profissão de fé. Vou ler de novo. Aquilo que Cristo responde lá em Marcos 12:28. Cristo respondendo, porque eu não gosto de falar Jesus, já falei para você que essa tradução está errada. Cristo respondendo-lhe, primeiro de todos os mandamentos, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus. Pô, tô lendo aqui, cara, ó. Por isso que eu tô olhando para baixo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Quem que é teu Deus? De todo o teu coração. De toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses dois. Você viu que interessante? Ao próximo como a ti mesmo é só liso e rasteiro. Ao próximo como a ti mesmo. Ao próximo como a ti mesmo. Tem gente que entende isso aqui, é simples pra caramba, cara. Mas eu vou falar pra vocês, ó. Ao próximo, como a ti mesmo.
como é que você se ama? Como você se entende diante do mundo e diante de Deus? Eu só tenho como amar alguém, o próximo, se eu amar a mim primeiro. E como que eu me amo? Amando a Deus sobre todas as coisas. Vou continuar. Cara, você tem que pensar. Chega, cara, chega. Tá na hora de acordar. Acorda. Agora, quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Como você sabe que está professando... Como você sabe que este que você professa é Deus? Como que você sabe? Como você chegou ao conhecimento desse Deus, cara? E o mais importante, quem te falou desse Deus? Pois o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua... Com todo o teu... Eu vou ler de novo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as suas forças. Quem é esse Deus? Quem te falou desse Deus? Porque se você não faz isso, você não ama a Deus. Mas quem te falou desse Deus? Aonde conheceu Deus? Quem te disse desse Deus? Êxodo 31, verso 12. Êxodo 31, verso 12. Vou abrir lá, Êxodo 31. Êxodo. É assim mesmo, é folheando a Bíblia. Tem que estudar a Bíblia, porque senão não teria necessidade de ter esse livro aqui. De ter passado pelos romanos que queimaram o livro nas fogueiras, de ter passado pela Revolução Francesa, que a história não conta, ter queimado a Bíblia na praça pública. Deus fez a palavra dele sobreviver a todos os ataques que Roma fez no mundo até hoje para destruir isso aqui, para que você não soubesse a verdade. Tem que ler a Bíblia, cara. Êxodo 31. Êxodo 31, verso 12. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis os meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o seu Deus, que vos santifica. Já começa aí. Lembra que eu falei no início que o meu Deus está descrito no mandamento 4, sábado? Pois lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou como Deus de toda a sua obra que Deus tinha feito? Esse é o meu Deus que criou os céus e a terra. Aqui ele está falando. Tu, falando para Moisés, fala aos filhos de Israel. Esse Israel aqui é o Israel espiritual, tá? Aqui o Israel terrestre, mas agora é o Israel espiritual. O novo conceito onde ele lá de Hebreus 8:10, que ele vai colocar as leis e os seus mandamentos no entendimento e no coração dos seus servos. Certamente guardarei os meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, eu guardarei os meus sábados, que é santo, e para vós, é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer qualquer obra, qualquer alma será extirpada do meio do povo. 6 dias fará a tua obra, porém o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que nesse dia fizer qualquer obra, certamente morrerá. Guardarão, pois, os sábados os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Por concerto perpétuo. Se você não sabe o que significa perpétuo, você vai lá no dicionário, que é o pai dos burros, eu uso muito, e veja o que significa a palavra perpétua. Perpétuo. Por conceito perpétuo. Entre meus filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, ao 7º dia descansou e restaurou-se. E deu a Moisés, e acabou de falar com ele no Monte Sinai. E deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas escritas pelo dedo de Deus. Êxodo 31, verso 18. Então, quem escreveu as primeiras 2 tábuas do testamento, os mandamentos de Deus, foi o próprio Deus com o seu próprio dedo. Esse é o Deus que eu acredito. Não vem com negócio de Roma, de domingo. Cara, esse é o meu Deus. Eu não tô nem aí se você acredita em mim. É duro eu falar assim, mas como eu já disse, se você acha que eu tô falando pesado, leia Mateus 22, 23, quando Cristo fala: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, várias vezes no final, raça de víboras, serpentes venenosas. Beleza? É um alerta. Eu não tô aqui para convencer você de nada. Eu só tô te chacoalhando. Vai nas escrituras e estuda para você ver. Se você quiser estudar comigo, eu tô disposto a estudar com você. Beleza? Eu fico indignado, cara. Mas beleza. Então, quando Cristo responde a pergunta do escriba lá em Mateus 12, 29, qual é o primeiro dos grandes mandamentos? Ele responde Êxodo 31. Esse é o primeiro grande mandamento. Mas ele responde isso também em Deuteronômio 10 e 12.
Vou abrir lá em Deuteronômio 10, 8, 9, 10, 12. Deuteronômio 10. Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus, e que andes em todos os seus caminhos, e ames e o sirva ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, para guardar os seus mandamentos que hoje o Senhor, todos os seus mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Eis que os céus e os céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que neles há. Então somente o Senhor tomou prazer em teus pais para os amar, e a vós, semente deles, escolheu depois deles, e todos os povos, como nesse dia se vê. Circuncidai, pois, o... Eu li isso aqui para o meu pequeno, fiquei maravilhado. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não endureceis a vossa serviço. Viu, hein? Pois o Senhor vosso Deus é um Deus dos deuses e Senhor dos senhores, Deus grande e poderoso, terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, nem faz justiça ao órfão, à viúva. Ele vai descrevendo. Ao Senhor Deus temerás, e a Ele servirás, e a Ele te achegará pelo teu nome jurarás. Olha só, Deuteronômio 11, 26. Eis que hoje ponho diante de vós bênção e maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos manda. Porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje ordeno para seguir outros deuses que não conheceste. Mas o que Cristo respondeu para o menino lá, em Marcos? Agora Cristo expõe o segundo mandamento. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Tá certo? Primeiro mandamento, amarás a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Ponto final. É Cristo falando, sou eu. Aí eu vou pegar para vocês aqui, ó, e depois amar ao próximo como a ti mesmo. Você tenta amar ao próximo, mas você não se ama, porque se você se amasse, você guardaria os mandamentos de Deus. Para você se amar verdadeiramente, você tem que amar os mandamentos de Deus, porque quando Deus te ama, você se sente completo. Fora dos mandamentos de Deus, você é uma pessoa incompleta, uma pessoa infeliz. Infeliz. Eu vou te traduzir uma coisa aqui que nunca ninguém te disse, para você também não sabe. Porque, na verdade, o diabo é o rei da mentira. Ele sabe, cara. Ele vai vir com uma mentira danada nos Estados Unidos agora, que você também não sabe. Você está focado em futebol, na briguinha besta aí no STF aqui no Brasil. Você não está se atentando. Vou te chamar a atenção um negócio aqui. Os 10 mandamentos. Êxodo 20. Não terás outros deuses diante de mim. Ponto final. Mandamento do Senhor. Não terás outros deuses. Agora, se você coloca dinheiro, trabalho, mulher, futebol, o Papa, catolicismo, adventismo, você já elegeu isso aí como um de Deus. Já era, blasfemou o nome de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura. Esse é o segundo, tá? Primeiro, não terás outro Deus diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança que há embaixo dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu sou o Senhor Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os mandamentos. Então a misericórdia de Deus tá para quem guarda os mandamentos. É o mandamento 2. Vou te chamar a atenção um detalhe que você não viu. Não tomarás o nome do Senhor Deus em vão, porque o Senhor não te terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Aí esse é o terceiro. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia, o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem um forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o sétimo dia e o santificou. Esse é o meu Deus, que eu falei no início. Se você prestar atenção, do 1 ao 4 é amor a Deus sobre todas as coisas. Olha só, o Cristo responde: amarás a teu Deus de todo o teu coração, de todo o entendimento, com toda a tua força, com toda a tua alma. Beleza? Como que eu faço isso? Não tendo outros deuses diante de mim, não fazendo para mim, que é o primeiro mandamento, não fazendo para mim imagem de escultura, porque se eu faço uma imagem de escultura, eu acabo me prostrando diante dessa imagem de escultura e Deus fica em segundo plano. Então, quando eu não faço isso, estou amando a Deus sobre todas as coisas. Então, primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Amo a Deus sobre todas as coisas. Não faço nenhum tipo de imagem, nem uma imagenzinha de Cristo, porque ninguém sabe qual é a imagem de Cristo. Cara, é sério, cara. A imagem de Cristo que você vê hoje é um Merovígio pintado na Renascença. Mas isso aí, você nem sabe o que é um Merovígio. Estuda. Segundo, não fará para ti mais escultura. 2, então, quando eu não faço isso, eu estou amando a Deus sobre todas as coisas.
Quando eu não tomo o nome do Senhor em vão, eu estou amando Deus sobre todas as coisas. E quando eu lembro do dia de sábado, eu estou amando a Deus sobre todas as coisas. Então, do 1 ao 4 no mandamento de Êxodo 20, é amor a Deus sobre todas as coisas. Quer ver como agora é amor ao próximo, como a ti mesmo? Do 5 ao 10, honra pai e mãe. Meu pai e minha mãe são o próximo. Não matarás. Quando eu não mato, eu amo o próximo. Não adulterarás. Quando eu não adultero, eu amo o próximo. No caso do adulterar. Essa semana eu casei com a minha esposa, tá aqui, ó. Aqui, ó. Eu tinha esse pleito, eu não estava casado, na regra civil. Nós nos casamos diante de Deus, diante dos homens, estamos bem. Vivemos bem 12 anos, mas foi através do estudo da palavra, na conversa de Cristo com a mulher samaritana, que Deus me revelou que tinha uma necessidade de eu me casar. Essa semana nos casamos, louvado seja Deus por isso. Estou certo diante de Deus e diante dos homens agora, para a honra e glória de Deus. Aleluia! Não adulterarás. Eu estava em adultério, não estou adulterando. Então, amor ao próximo como a ti mesmo. Não furto. Quando eu não furto, eu furto do próximo. Quando eu não furto, eu estou amando o próximo. Não cobiço as coisas do próximo. Então aqui, gente, Êxodo 20, do 1 ao 4 é amor a Deus sobre todas as coisas. E do 5 ao 10 é amor ao próximo como a mim mesmo. Por isso que a resposta de Cristo lá para o escriba, e eu vou voltar lá que o final é maravilhoso, é exatamente o que está escrito. O que está escrito nos mandamentos. Ele responde. E Jesus respondeu, Marcos 12, 29. O primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento, que é do 1 ao 4, no mandamento de Êxodo 20, das tábuas da aliança, que está na Arca da Aliança lá no céu. Ah, mas acharam, os arqueólogos acharam. Para. Tá a mesma coisa dos caras acharem metade de uma estátua de madeira no Rio Paraíba e depois lá na frente achar a cabeça e fazer um país inteiro adorar uma imagem de escultura que foi o diabo que colocou na água lá. Eu não estou amando a Deus sobre todas as coisas quando eu me ajoelho diante de uma estátua. Seja ela Maria, seja ela Tinico, o Joãozinho. É Deus. Tá certo? E ele está respondendo, então amarás o Senhor. E o segundo mandamento é amar o próximo a ti mesmo. Essa resposta aqui, do 1 ao 4 no mandamento de Êxodo 20 é amar a Deus sobre todas as coisas. Do 5 ao 10 é o próximo como a ti mesmo. Ele resumiu isso aqui, mas você não vai entender. Porque você não quer aceitar essas verdades. Porque se você aceitar essas verdades, você vai ter que mudar. Aí se você mudar, você vai ter que bater de frente com seu pai, com a sua mãe, com o seu líder da igreja, com o pastor, o padre. E você não quer fazer isso, porque você não tem coragem. E o escriba, Marcos 12, 32. E o escriba lhes disse: muito bem, mestre. Com verdade disse que há um só Deus e que não há outro além dele. E que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma e com todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que os holocaustos e os sacrifícios. Então, amar a Deus acima de todas as coisas é mais do que você sair caminhando daqui a Aparecida, que não significa nada, cara. Você vai falar, pô, você tá desrespeitando. Não tô desrespeitando, cara, é porque você tá sendo enganado. Eu tenho que falar. Aqui é Bíblia, ponto final. Se tivesse escrito que eu tinha que andar até em Caraguá a pé, eu ia. Mas não tá escrito. Então, eu só acredito na Bíblia. A Bíblia é minha regra de fé. E ponto final. A minha. E se não for a sua, você vai perder a sua salvação. Eu falo isso. E continua. E amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Olha o que Cristo fala pro escriba. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse: não está longe, não estás longe o reino de Deus, não estás longe do reino de Deus. Ele percebeu que a pergunta do escriba foi sincera. E ele, respondendo aquilo verdadeiramente para Cristo, Cristo olha para ele e fala: não estás longe do reino de Deus, porque verdadeiramente o reino de Deus é Cristo. Agora, eu só vou viver o reino de Deus se eu guardar os mandamentos de Deus e amar o próximo como a mim mesmo. Como fazendo isso? Respeitando as leis civis, que foi criadas por Deus. Nós só vivemos esse mundo porque as leis de Deus pleiteiam as leis civis. Ou você acha que no tribunal você vai usar alguma lei de homem? Tanto é que no tribunal é uma pataguinha, que essa palavra eu inventei. Você chega lá, aí pega o meirinho, que é o polícia do tribunal, pega uma Bíblia, que é uma blasfêmia, ele pega a Bíblia, pede pro cara colocar a mão direita em cima da Bíblia e fala: jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, em nome de Deus? Aí o cara: juro! Então a Bíblia é a regra. Mas isso aqui é uma palavra que Cristo disse que você que é um cristão não acredita mais. Cristo disse isso e você não acredita mais. Sabe o que você vai acreditar? Na COP30.
Sabe o que você vai acreditar? Nas mudanças climáticas escrito pelo Francisco. Eu já falei milhões de vezes e a Bíblia relata que Roma é a meretriz. É a prostituta. Roma é a prostituta, que mudou os mandamentos de Deus e o tempo. E a Bíblia fala lá, se eu não me engano, Apocalipse 16, que a prostituta é mãe das meretrizes. Quem são as meretrizes? Todas as igrejas evangélicas. Ué, meu amigão, você não é católico, né? Aí você fala pro cara lá que ele adora uma imagem da Maria, por exemplo, certo? Santo não sei das quantas. Mas se você não guarda os mandamentos de Deus, você você está servindo a meretriz. Porque a Bíblia fala lá que a Roma, a besta, a prostituta é mãe das meretrizes. Aqueles que não seguem os mandamentos de Deus estão servindo as meretrizes. Meretriz é mulher que se deita com qualquer homem, não é fiel a um homem só. Então, você que é evangélico, não aponta o dedo para o catolicismo, não. Porque você também está errado se você não seguir os mandamentos de Deus. Ah, mas isso aqui são palavras de Cristo, que Cristo diz que você que é cristão não acredita mais. É simples assim. Mas você não gosta do jeito que eu falo. E aí o que acontece? Eu não tô te convencendo de nada, eu tô te alertando. Se isso fizer assim, um efeito verdadeiramente em você, sabe o que você ia falar? E aí, brother, seguinte, ó, eu vi um vídeo de um cara lá, pá, nossa, interessante pra caramba, mexeu comigo. Mas sabe o que você faz? Nossa, o Nó tá ficando louco, porque me conhecem por Nó, né? O Nó tá ficando maluco. Eu não me importo, cara, porque aqui a gente não tá divulgando o canal. Aqui é Bíblia e ponto final. Aqui a gente não quer 5 mil seguidores, porque o Senhor falou que não é pra gente seguir ninguém. O Senhor fala na palavra dele que é pra gente ser cabeça e não cauda. Quando você segue alguém, você é cauda. Ele fala que é pra ser cabeça. Aqui, o Bíblia ponto final é cabeça. E a cabeça aqui, ó, a Bíblia, fundamento de fé. Ruá, que tá escrito aqui, ó, Espírito. Yeshua Hamashia é o nome de Cristo, o nome hebraico. O Senhor é o Salvador, o Senhor salva. É o Cristo. Fica com esse pensamento, cara. Acorda. Ó, instala. Pega tudo que eu falei aí, vai na Bíblia e estuda. Você vai ver como, se você for sincero, assim como o escriba foi sincero. Cristo falou assim, ó, tá bem perto, você tá bem perto do reino de Deus. Sabe o que faltava pro escriba? Se posicionar, porque até então ele era um doutor da lei. Ele devia satisfação aos doutores da lei lá, Caifás. Se posicionar. Você que é um católico, se isso aqui fizer diferença para você, tem que chegar e falar assim, agora não vou mais no catolicismo não, porque aquilo lá é... Porque o catolicismo é uma grande mentira, né? Mas não é culpa dos católicos, é culpa de Roma. Que o diabo usa Roma para enganar os católicos. Mas se você não acredita na palavra, você não pode falar que você é um cristão. Se você é um evangélico e não acredita na palavra, você não pode ser um cristão. E o que faltou